Eu poderia falar um pouco sobre o griot, né? Essa figura que hoje está muito badalada aqui no Brasil também. O griot é uma figura que pertence a uma casta intermediária, que são os Nyamakala. Na época, no Império Mandinga, eram 3 castas: os nobres, os artesãos, que é essa casta, que eram os ferreiros, quem trabalhava com madeira, couro, e o artesão da palavra, que é o griot, que é aquele que trabalha com o imaterial, que é a palavra, né? Contando histórias. E a terceira casta dos escravos. É bom lembrar isso, que na África também já existia escravidão. Não é a mesma que aqui, mas existia essa divisão. Tem alguns filmes que falam sobre isso, a gente quase não tem noção muito disso, mas essa casta intermediária, que são os griots que pertencem a ela, é uma casta que cuidava da memória do continente, dessa região, através das histórias, através da genealogia. Então o griot sabe quem é filho de quem, aquele nome significa o quê. Por exemplo, Kouyaté, que é o nome dos primeiros griots, dos griots, digamos assim, iniciáticos, né, dessa grande história. Kouyaté significa há um segredo entre nós, que quer dizer muita coisa. Nem tudo pode ser dito. Eu aprendi alguma coisa, mas nem tudo, porque nem tudo é falado. Você tem que viver e conhecer. Mas os Kouyatés, eles eram os griots dos Keita, então havia um pacto entre os Kouyaté e os Keita, um pacto de fidelidade. Aí tem 1000 lendas, 1000 histórias sobre o surgimento dessa figura, que é o griot. E costuma-se dizer na África, nessa África, que quando um griot morre, uma biblioteca se incendeia. É uma frase do Amadou Pateba, que é um grande historiador africano, um grande pensador, que não era um griot. O Sotigui conhecia muito ele. E isso já traduz muita coisa, a importância da tradição oral para esse lugar, né? Como as histórias são passadas oralmente, as músicas, os ensinamentos, a pedagogia da oralidade, que é uma pedagogia próxima, que independe dos livros, né? E eu acho que às vezes a gente perde um pouco isso, né? Tão bom quando a gente chega num lugar e alguém conta uma história pra gente, né? Desde pequeno a gente ouve história. Então eles dizem que todo africano é um pouco contador de história, mesmo que não seja um griot, porque desde pequenos eles exercitam. Tem um costume nessa região. Claro que hoje, quando eu falo isso, muita coisa mudou, né? A gente não pode falar dessa África como ela era antigamente, mas a cultura permanece, acho que os princípios permanecem. Então nesse lugar do Império Mandinga, e principalmente dos griots, o estrangeiro é sagrado. O estrangeiro é alguém que traz uma visão de mundo que eles não conhecem. Então eles têm muito apreço pela figura de alguém que vem de fora. Então eles dizem que o estrangeiro vem, ele tem direito a ficar 3 dias hospedado, com alimentação e com dormida. Ele só tem uma obrigação: contar o que ele viu pelo caminho, contar o que ele viu, da onde ele veio, né? Isso tem muito a ver com a filosofia dessa África e do griot. A primeira frase, as 2 primeiras frases que o Sotigui disse pra gente quando a gente fez as oficinas, que foram várias oficinas, né? Quando eu falo oficina, são aulas, ateliê, a gente pode chamar de vários nomes, que trabalham 1000 coisas. Ele era um grande ator africano e ele dizia o seguinte, que ninguém pode te dar aquilo que já não está em você. Essa frase bateu muito forte, porque a gente acha que a gente vai aprender tudo só como se a gente precisasse. Eu estou aqui numa sala de aula, né? Numa escola importantíssima. Vocês são privilegiados de estar nesse país, nessa escola, porque, por exemplo, a minha filha, quando ela tinha, sei lá, 15 anos, eu queria muito que ela entrasse para cá. Aí ela fez a prova, passou, aí eu fui lá na UFRJ no fundão, ela queria muito, mas não foi sorteada. Então eu imagino quanta gente gostaria de estar aqui estudando nesse lugar, que é um lugar de ponta mesmo, né, de pesquisa, a importância que tem historicamente essa escola. Mas as escolas, às vezes,
também se equivocam, como todo lugar. Os professores também têm suas crises, podem ter certeza disso. E o que ele nos mostrou é que tem coisas que a gente traz e que a gente não deve esquecer. E que essas coisas são uma riqueza, que não tem a ver necessariamente com o que vem só de fora, que é a sua ancestralidade, a sua história familiar, né? Tudo que compôs você até você chegar nesse momento aqui agora, né? Então, saber um pouco da sua história, ou bastante, do seu nome, da sua família, da origem, para você também entender o que acontece hoje com você, né? E a outra coisa que ele falou, que também tem a ver com isso, é: quando você não souber para onde ir, lembre-se de onde você veio. Isso também não ficar solto no mundo. E a gente tem elos, né? Elos com a família, com coisas que a gente nem sabe que estão aqui na gente. Então, às vezes, tem um escritor húngaro chamado Sándor Márai, que é um grande escritor. Ele tem um livro chamado Confissões de um Burguês, se não me engano, em que ele fala que tem gestos, tem coisas que você faz, comidas que você come, que você não sabe porquê, mas que algum antepassado em algum lugar faria um gesto desse, teria uma reação assim. Às vezes a gente tem reações intempestivas, que a gente não sabe como é que a gente reagiu daquela maneira, e aquilo tem a ver com uma história que está guardada dentro de você, né? Ele abriu para a gente muito essa consciência da cadeia, porque é uma coisa que é muito respeitada. Para vocês terem uma ideia, os ciclos lá são de 7 em 7 anos na formação. Então, até os 7 anos, a criança fica muito com a mãe. Dos 7 aos 14, ela começa a conviver mais com o pai. Dos 14 aos 21, ela vai para a rua para conviver com os amigos, com a turma, com o grupo. Claro que isso não é totalmente separado, ela continua convivendo com o pai, com a mãe. Dos 21 aos 42, ela aprende muito sobre a vida. Mas só aos 42 anos que é considerado que essa pessoa tem direito à palavra. O que quer dizer isso? Que antes de falar, ela precisa ouvir muito. E a gente fala muito, como eu estou falando aqui agora. Não tem jeito, né? Convidado para isso. E dos 42 aos 67, sei lá, nas contas, deve ter por aí, 62, você tem que passar aquilo que você aprendeu. E depois, mais velho, você não tem essa obrigação. Quer dizer que quanto mais velho, quanto mais vivido, mais respeitado uma pessoa é. Aqui a gente não vive isso. A gente não vê os idosos sendo respeitados. A gente mesmo tem uma urgência da juventude, né? Eu digo isso, eu sou ator, diretor, e a gente vê a necessidade que o jovem tem logo de estourar, de explodir, né, de ser conhecido. E aí a gente pensa na diferença entre sucesso e êxito, né? Eu acho que o sucesso não é sinônimo de êxito. O êxito é uma coisa muito mais sutil. O êxito na minha opinião, é você ter amigos, você ser amado e amar, você obviamente conseguir viver bem, né? Não estou falando de você, mas o sucesso parece que virou uma epidemia, né? O sucesso a todo custo, né? O Frei Beto tem um livro sobre ética muito interessante, e ele fala como mudou a característica da função, digamos assim, do trabalho, do ofício. Ele diz no livro que antigamente a pessoa tinha uma vocação. Ele tem vocação para ser médico, tem vocação para ser ator, para ser professor, né? Depois isso não virou mais vocação, virou um ofício, que não é uma palavra muito interessante, um ofício. Depois virou emprego, né? Trabalho, antes trabalho, já pensando na questão utilitária. Não, tem que ter um trabalho. Depois virou emprego, né? Eu preciso de um emprego, mesmo que isso não tenha a ver com a minha vocação. E então, assim, esquecer muito para que você está aqui, o que você está fazendo aqui nesse planeta. Eu estou falando tudo isso, são coisas que, de alguma maneira, a minha relação com, não só a minha, mas com a figura desse griot, que era muito sábio, e
nos ensinou muita coisa, não só sobre teatro, mas sobre a vida, sobre as relações, sobre troca, sobre paciência. Ele dizia, e os ditados são microfilosofias. Os ditados, eles são sintéticos, mas eles resumem coisas incríveis. Ele dizia que, por exemplo, quem é sério demais não é sério. Então tudo tem um limite. Você também precisa ter humor para sobreviver, para viver bem. Então assim, é o que eu ia falar. Ele dizia pra gente que quem perde a calma perde a força. Então ele trouxe muita coisa, esses ditados, esses contos que ele trazia e a gente trabalhava, né? Então assim, pessoas mais variadas aprenderam muitas coisas com esse griot. Mas o que ele nos mostrou, na verdade, o Sotigui, é que a gente tem que se conhecer. Ele dizia que a viagem mais longa é daqui para cá, né? Daqui para cá. E não é uma viagem do autoconhecimento. E ele trouxe pra gente isso, que não é que eu não sou griot, nunca serei, porque griot tem a ver com a hereditariedade, tem a ver com uma cadeia, tem a ver com um campo de iniciação, o lugar onde as pessoas se iniciam naquela... Mas o que ele trouxe pra gente foi exatamente isso, que a gente tinha que olhar para o que a gente tinha, para o Brasil, para a cultura brasileira, para a sua história, para as suas coisas, né? E a partir daí você desenvolveu o seu caminho. Muito curiosamente, hoje a gente tem no Brasil a figura do griot, G-R-I-O, circunflexo, né? O griot é uma palavra francesa, griot, G-R-I-O-T, que na verdade, aí tem mil teorias, mas é de uma corruptela da palavra criado, porque ele serve do português de Portugal. Mas a palavra originalmente ela é geli, quer dizer sangue. O griot é o sangue que corre nas veias da sociedade. É aquele que alimenta a sociedade com histórias, com ensinamentos, que mostra para ela como ela está vivendo também. Ele é um conciliador, ele é alguém que resolve conflitos, que dá conselhos, que celebra cerimônias fúnebres e de nascimento e de batizado. Então é uma figura muito ampla, né? Para falar de um griot. Mas aqui no Brasil, há pouco tempo, alguns anos, surgiu lá na Chapada da Diamantina o movimento dos griots. Tudo bem, mas pegaram um nome que não pertence, porque o griot ele é hereditário, ele não é uma figura que você vira griot. O Sotigui dizia que existem várias figuras no mundo inteiro, em vários países e culturas, que têm a mesma função, mas não é a mesma coisa. Depois posso passar as fotos. Eu fiz esse livro sobre ele, na verdade foi minha tese de doutorado, e eu tive a oportunidade de entregar para ele em Paris, que ele vivia em Paris em 2008, a tese. Aí ele falou, você tem que fazer o livro, Eu consegui fazer, mas o livro só saiu em 2013 e ele faleceu em 2010. E esse livro conta algumas coisas que eu vivi, fala muito de teatro, fala muito de educação, dos filmes que ele fez. Ele foi um grande ator de cinema. Ele fez o filme que eu recomendaria, que vocês podem ver, chamado London River, que é um filme que ele ganhou o Urso de Prata em Berlim, que é um filme que fala muito sobre o que está acontecendo hoje no mundo, sobre a questão do fundamentalismo na Inglaterra, no mundo inteiro, né? Mas se passa em Londres. É um filme legal de ver, acho que vai abrir muito a cabeça, e o trabalho dele é incrível. Então assim, tive essa oportunidade de lançar esse livro, e assim, eu vou depois passar as fotos para vocês. Eu tinha imagens aí, mas eu também, depois eu acho que vai rolar um papo, perguntas. Eu acho que eu já falei demais. Se alguém quiser perguntar alguma coisa agora, antes do intervalo... Não, eu queria... Fala. Eu esqueci, na verdade, quando eu comecei a apresentação, eu esqueci de comentar que desde a quarta-feira, a gente está pedindo para cada um dos convidados que está vindo aqui, deixar nesse mapa aqui, vocês estão vendo que cada um dos convidados está, de alguma maneira, intervindo no mapa, né? Tá escrevendo sobre o mapa, marcando no mapa qual é a região que eles conhecem, qual é a região com a qual eles têm ligação afetiva.
E eu pedi para cada um trazer alguma foto, algum objeto, algum elemento que demonstrasse essa ligação com o continente africano. Então, na quarta-feira, o Peter Fry, ele trouxe uma foto dele tocando um instrumento musical que ele chegou a tocar pra gente pessoalmente, que é a mbira, e contou um pouco pra gente qual é a relação que ele tinha com esse instrumento e como esse instrumento, na tradição aqui da Zimbábue, como era um instrumento que tinha uma ligação com o mundo espiritual. O Maurício, que era um pesquisador, sociólogo e arquiteto da Guiné-Bissau, ele trouxe um pano, eu fiquei inclusive muito emocionado, porque é um pano com o qual ele tinha uma ligação super afetiva com a avó dele, que deu para ele. Ele deu pra gente de presente esse pano e representa a ligação dele com a região aqui da Guiné-Bissau, de onde ele vem. Então eu pedi também para a Mônica e para o Isaac trazerem esses objetos. Eu queria que o Isaac explicasse um pouquinho para vocês o que foi que ele trouxe. Então, se pudesse fazer isso. Claro, explico. Eu trouxe duas coisas, na verdade, né? Eu trouxe uma historinha que ele contava sempre pra gente e um fotograma de um filme que ele fez chamado Le Courage des Autres, que é um filme sobre a escravidão na África mesmo. E esse filme foi como ele foi escolhido, sem falar nada, levantando no quadro e saindo de quadro para ir para a companhia do Peter Brook na França. Acharam, viram, e ele falava o seguinte: cansado, eu ia cair para sempre. Para não cair, me encostei no muro, mas o muro desmoronou. Então, para não cair, me agarrei a uma grande árvore, mas a árvore se quebrou. Nesse mesmo instante, um homem muito forte apareceu e me deu a mão, mas ele caiu também. Quando achei que ia cair para sempre, para nunca mais me levantar, a esperança me deu a mão e me segurou. Podemos perder tudo na vida, menos a esperança. Eu acho muito significativa essa história, muito simples, né? Mas ele contando era lindo, porque ele era um griot, e o griot é o mestre da palavra, né? Então eu vou deixar isso aqui, depois a gente cola. E rapidamente, outra coisa que eu trouxe, eu sei que estamos no intervalo, isso aqui é uma tranca de porta que eu adquiri lá, é um objeto verdadeiro, não é de souvenir, né? Que você compra, é uma tranca Dogon. Os Dogons são um povo que vive na falésia de Bandiangara, é um povo não islamizado, mas que uma cultura incrível. Tem um cineasta chamado Jean Rouch, documentarista, que fez alguns filmes sobre os Dogons. E é interessante porque ela é de ébano, né? Depois eu posso passar para vocês verem. Vou tirar o microfone, se não dá para mostrar. Eu posso falar sem microfone também? Ah, bom, para gravar, né? E ela tem um segredo. Ó, aí ela não abre, tá trancada. Quando você coloca a chave, né? Você consegue abrir. Ó, viram? Isso é uma coisa artesanal. E eles já tinham sacado, uma tranca de porta. E ela é duas mulheres e um homem, porque tem a ver com a poligamia, né? É uma região onde os homens tinham mais de uma mulher. Então, se vocês quiserem depois ver, é uma obra real. Quer dizer, não é uma coisa... Não é uma reprodução. Eu vou passar para eles verem. Intervalo, né? Gente, então,